Olá, me chamo Ana Luísa Barbosa Reis e eu vou falar um pouquinho sobre a modalidade do stand-up paddle. Vou começar falando sobre a história da modalidade. Sua origem se deu por volta de 1960 em Waikiki, no Havaí. O stand-up paddle ele já era praticado pelos moradores daquela região, mas era mais como um lazer e não como um esporte de competição. Ele é um esporte muito parecido com o surf, pela forma que ele é praticado. A única diferença é que o surf não se usa o remo e o stand-up é utilizado o remo. O stand-up paddle é muito conhecido como SUP ou Beach Boy Surf. E quem fez esse esporte ganhar fama foi os Beach Boys, que naquela época eram aquelas pessoas que ficavam na praia o dia todo jogando vôlei, fazendo qualquer tipo de esporte na praia. E só ficou conhecido no Brasil através dos surfistas Haroldo Ambrosio e o Jorge Pacelli. A sua prática começou no Brasil nas praias do Rio de Janeiro e São Paulo. O esporte de stand-up paddleboarding é chamado na língua havaiana de hui, ri nalu. Seu significado é cu em pé, hui remar, ri surfar e nalu é onda. Através da popularidade que o stand-up foi ganhando com o tempo, foram surgindo eventos. Alguns eventos são o Makaha's Big Boarding Surfing Classic e o Molokai to Oahu Paddleboarding Race. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os materiais para a prática desse esporte. A gente tem dois tipos de roupa que são utilizados para a prática. O primeiro exemplo é as roupas de neoprene, de manga comprida, e essas roupas são ideais para a prática, mas nem tanto, porque elas podem causar hipotermia, então a gente tem que ter um certo cuidado. Na segunda imagem já é a roupa mais adequada de todas, porque é as roupas que têm proteção contra os raios ultravioleta, então as pessoas devem sempre optar por esse estilo de roupa, porque ficar embaixo do sol durante a prática pode causar várias queimaduras no corpo, então essas roupas vão proteger. A gente tem dois tipos de remos para se praticar o esporte. O primeiro exemplo é o remo regulável. Então, ele pode ser regulável de vários tamanhos. E o outro remo é o remo fixo. Ele só fica daquele tamanho, ele não tem como diminuir o tamanho dele. Ele é mais ideal para aquelas pessoas que querem praticar o esporte em pé. O outro já é mais para aquelas pessoas que querem ficar sentado na prancha ou agachado. O colete salva-vidas é um equipamento muito importante na prática, mas nem todo mundo utiliza e também não é uma coisa que é tão necessária, né? Mas o certo seria pela segurança das pessoas, então ele vai servir para proteger a vida das pessoas caso elas caiam dentro da água. A maioria das pessoas que utilizam o colete são pessoas que estão iniciando a prática do esporte, porque elas não têm muito equilíbrio no corpo ainda, então estão mais suscetíveis a cair. E a gente tem dois tipos de prancha. O primeiro exemplo da primeira imagem é a prancha rígida, que é a mesma prancha de surf, aquela prancha mais dura. E a única diferença das duas, a não ser o material que elas são fabricadas, é que na primeira prancha, a prancha rígida, ela tem a ponta mais arredondada. E no segundo exemplo, na segunda imagem, é uma prancha que tem a ponta mais fina, em formato mais de bico. Essa segunda prancha, ela já é uma prancha inflável. Então, sempre que a gente utilizar uma prancha dessa, a gente tem que ter com a gente uma bomba de ar, que são aquelas bombas para encher colchão, piscina. E na última imagem, a gente tem um equipamento muito utilizado no esporte, tanto no surf quanto no stand-up. Ele serve para segurança e para manter quem está praticando o esporte em contato direto com a prancha, para evitar a perca do contato dos dois. Ele é chamado de leash, é aquela cordinha que prende no calcanhar da pessoa e prende na prancha. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os locais para prática
pode ser praticado tanto em praias como corredeiras e lagoas. Competições oficiais. O stand-up ele é dividido em 4 modalidades diferentes. A gente tem a wave, o rafting, o race e o freestyle. O wave ele vai buscar atingir um objetivo quase igual ao do surf. O objetivo é passar em cima das ondas. Então, só que a única diferença é que ele vai estar com um remo na mão e o surf já não tem esse remo. O rafting ele tem o objetivo com que o participante desça corredeiras em cima da prancha utilizando o remo. Então, ele tem que ter um pouco mais de equilíbrio. E o race ele vai tornar vencedor o atleta que atingir a linha de chegada com o menor tempo e na frente de todos os outros participantes, utilizando o remo e a prancha. Então, vão ser colocados todos os praticantes um do lado do outro e quando der o sinal de largada, eles vão ter que ir remando até a linha de chegada e a classificação vai se dando conforme forem chegando um atrás do outro, assim, conforme eles forem chegando, vão se dando as classificações. E o race, o freestyle, ele vai avaliar a quantidade de manobras que cada participante vai dar em cima da prancha, utilizando o remo para fazer essas manobras. As competições oficiais, elas, como eu já disse, é o wave, o race, o rafting e o freestyle. O wave ele vai ser praticado em praias, igual está na primeira imagem, é daquela forma que ele é praticado. O race pode ser praticado tanto em praias quanto em lagoas, e também é daquele formato ali, um do lado do outro. O rafting é nas corredeiras, e o freestyle vai ser tanto em praias, que não tem tanta onda, e lagoas. E vai estar fazendo manobras igual aquele homem da imagem. Locais para a prática na região. Temos Porto Belo, na Baía de Porto Belo, Bombinhas, na Praia de Zimbros, Praia de Bombinhas, Balneário Camboriú a gente vai ter a Praia Central, Florianópolis vamos ter a Lagoa da Conceição, a Praia de Sambaqui e a Praia do Pântano do Sul. Aqui eu trouxe algumas referências que eu utilizei para fazer o trabalho. E muito obrigada pela atenção de todos.